E aí, gente, tudo beleza? Estamos aí seguindo na quarentena e dando aula. Vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar dos compostos orgânicos, né? A química orgânica é uma parte da química que tem muitos compostos que pertencem a essa classe. E hoje a gente vai começar com os mais simples que tem, que são os hidrocarbonetos, certo? São os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos que só possuem na sua constituição carbono e hidrogênio. Então, todo hidrocarboneto ele é formado apenas por hidrogênio e apenas por carbono. Então, ele não tem na sua composição oxigênio, nitrogênio, enxofre, flúor, nada. É só carbono e hidrogênio. Esses são os hidrocarbonetos. São os compostos orgânicos que a gente comumente diz os mais simples que tem, correto? E um hidrocarboneto, assim, um principal que a gente discute, né, antes de entrar nos tipos de hidrocarbonetos que tem na sua classificação, é o petróleo, né? O petróleo, ele é um dos hidrocarbonetos que a gente fala mais, porque o petróleo, ele é formado por uma mistura de hidrocarbonetos. Dentro do petróleo eu tenho muitos hidrocarbonetos misturados. Então a primeira coisa que se faz com o petróleo é separar ele nas suas chamadas frações do petróleo, então nas substâncias que a gente usa mais diretamente do petróleo. Aqui a gente vai ver algumas delas, como asfalto, óleo lubrificante, diesel, querosene, gasolina, nafta, que é onde a gente tira os plásticos, o gás de cozinha, né? Por isso que o petróleo tem um grande valor agregado, né? Porque dentro de uma única substância eu tenho muitas outras misturadas, né? E eu refino o petróleo, né? Refinar o petróleo é fazer extrair essas substâncias, né, mais específicas de dentro da mistura, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho isso, como é feito, tá? Que é a chamada destilação fracionada do petróleo. Destilação fracionada nós já vimos lá na primeira série, que é um método que a gente usa para separar misturas homogêneas, petróleo, né, um líquido escuro, homogêneo, onde é uma mistura de líquidos, certo? Então como é que vai funcionar essa destilação do petróleo? Modo simples, né, explicando de um modo mais simplesinho. Tá? O petróleo, então, o petróleo bruto, né, que vem da extração, ele é esquentado até mais ou menos 500, 600 graus. Nessa temperatura, todo o petróleo, todos os integrantes do petróleo viram gases, né? Então, o petróleo transformado em líquido, todas as substâncias dentro dele passam para o estado gasoso. E daí eles entram na chamada coluna de fracionamento, né? Onde vai acontecer a separação dos integrantes do petróleo. Essa coisa grandona aqui que eu desenhei é a coluna de fracionamento. É dentro dela que vai acontecer a separação do petróleo nas suas partes. Voltei. Como é que funciona isso, né? Então, o que acontece? O petróleo que sai daqui, ele está no estado gasoso, certo? Nessa coluna, o que vocês observam? Vocês têm que observar que quando eu vou indo para cima na coluna, o que acontece com a temperatura? A temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque como que eu vou separar os integrantes dessa mistura? Todos eles passam para o estado gasoso. O gás, naturalmente, ele vai subir, né? Então, quando esse gás chega numa região onde a temperatura é menor que a temperatura de ebulição, esse gás deixa o estado gasoso e se transforma no estado líquido. Por exemplo, boiou, olha só, a temperatura de ebulição da água é 100 graus, né? Então, qual o estado físico da água a 110 graus? Gasoso. Qual o estado físico da água a 70 graus? Líquida. Certo? Então, sempre que, por exemplo, eu tenho a água no estado gasoso e ela vai para uma região que está numa temperatura menor do que a ebulição, ela vai passar para o estado líquido, né? É isso que acontece aqui. Por exemplo, os integrantes que formam, por exemplo, o gás de cozinha, certo?
os integrantes da nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificantes e tal, todos eles são gasosos. Então, o que vai acontecer? Eles vão subindo por essa coluna. Eles sobem, por exemplo, se for a gasolina, né, que ela vai sair em torno de 140 graus. Qual que vai ser o estado físico da gasolina se ela tiver a 300 graus? Gás. Então, ela acaba passando por essa bandeja e vai indo para outra bandeja. Já, por exemplo, se nessa mistura que está vindo aqui de baixo tiver o óleo lubrificante, tá? E essa bandeja tiver na temperatura menor do que a ebulição dele, ele vai se transformar em líquido e ele vai ser retirado da mistura. Tá? Então, os integrantes mais leves, com temperaturas de ebulição menores, eles vão subindo, até eles encontrarem uma região, essas bandejas, que estejam numa temperatura menor do que a temperatura de ebulição daquele composto, que também é chamada temperatura de destilação, né? A temperatura que ele sai da mistura, certo? Então aqui eles vão subindo nessas bandejas, quando eles encontram uma temperatura menor do que a sua de ebulição, eles saem do estado gasoso e passam para o estado líquido e são separados da mistura. Tá? Outra coisa que a gente consegue observar aqui, nota que para esses destilados mais simples do petróleo, eu coloquei do lado o número de carbonos. O que a gente consegue observar no número de carbonos? Que quanto maior o número de carbonos do composto orgânico, maior a sua temperatura de ebulição. Né? Então, por exemplo, essas substâncias que saem mais para cima na coluna de fracionamento, eles têm umas temperaturas de ebulição menor dos que saem mais aqui embaixo. E isso é em função do número de carbonos que a cadeia carbônica tem. Quanto mais carbonos tiver no composto orgânico, né, formando a cadeia carbônica, maior é a sua temperatura de ebulição. Né? Então, por isso, eu posso dizer, por exemplo, que a gasolina, como ela sai antes do que o gás de cozinha, ela tem mais carbonos do que o gás de cozinha, certo? Então, esses daqui são os destilados mais simples assim do petróleo para a gente entender, e eles têm uma sequência na qual eles vão saindo, de acordo com as suas temperaturas de destilação ou as suas temperaturas de ebulição. Certo? Aqui embaixo são os resíduos, onde pode ter asfalto, parafina, todas essas coisas. Aqui eu não comentei com vocês, mas tem um outro resíduo que passa por um outro processo chamado de craqueamento. Né? Então, esse resíduo que ainda sobra, ele passa por um processo de altas temperaturas, a temperatura dele é elevada mais ainda, e ele é colocado catalisadores junto com ele para essas cadeias que não conseguem sair assim comumente. Elas são quebradas em frações menores para daí serem separadas, certo? É um processo chamado de craqueamento. Então, petróleo é um hidrocarboneto, né? Que são compostos formados por carbono e hidrogênio, e como a gente separa os integrantes do petróleo, esse processo é chamado de destilação fracionada. Os que saem primeiro na destilação, aqui embaixo, têm as maiores temperaturas de ebulição. Os que saem mais em cima são os mais leves, têm menor temperatura de ebulição. Certo? Grande abraço, até a próxima, continuamos com hidrocarbonetos. Grande abraço.